Bom, pessoal, nesse vídeo a gente fez uma faca muito legal, é uma faca muito vendável, tem um apelo de venda muito grande e que vai render, pode render bastante dinheiro na oficina, porque a matéria-prima é muito barata, é uma ferradura, e de uma ferradura a gente pode fazer duas facas. Então, a ferradura ela tem diversos tamanhos, já pode selecionar uma ferradura que seja mais ou menos um tamanho compatível da faca que tu queres fazer. Então, mais ou menos a metade da ferradura vai ser o tamanho da faca. Tá? Mas para quem não tem muita experiência em puxar o aço, pegar um pedaço de aço desse tamanho e transformar numa faca muito maior, é melhor já começar com o aço do tamanho que tu quer a faca. Nesse caso específico, é uma ferradura para um animal grande. Eu acho que é a maior ferradura que tem, que é o percheron. Então se acha em qualquer agropecuária e é muito barato. A gente fez o forjamento, desentortou a faca, fez o forjamento da ponta e do fio. Seguiu toda aquela sequência da têmpera, que é alívio de tensões, aquece a temperatura não magnética, a gente mostra bem direitinho nesse filme usando o ímã. Deixa ela esfriar 3 vezes. Aquece mais uma vez e deixa ela esfriar lentamente para o outro dia. Aí o aço vai ficar muito macio e o grão vai ficar bem fininho. Apesar de que esse aço é um aço que não dá uma têmpera boa, né? A gente sabe que ela vai cortar muito bem, mas vai perder o fio. Logo em seguida tem que reafiar. A gente já sabe disso, está vendendo isso para o cliente. Uma faca de ferradura, um carbono é muito baixo nesse tipo de aço. Então, a outra sequência vai deixar ela dormir até o outro dia, dentro da vermiculita, dentro da forja ou dentro da manta, essa que reveste a forja. Aí no outro dia a gente vai marcar a faca, aquece ela e marca a quente. Pode marcar a frio com eletroerosão também, não tem problema nenhum. Só que daí tem que ser com a faca pronta. Aí a gente vai aquecer ela a temperatura não magnética, a gente mostra muito bem isso no vídeo usando o ímã, até a parte que o ímã não pega, e preparamos uma mistura de salmoura, que se chama brine, e na literatura inglesa, é uma têmpera muito violenta. Se fizer isso num aço ferramenta, no aço da chave de boca, ela pode rachar, pode trincar. Então a gente usa isso na ferradura porque é um aço praticamente com carbono muito baixo. Então a gente vai mergulhar, vai fazer a têmpera seletiva, vai mergulhar somente o fio da lâmina na salmoura. E vai aparecer lindamente a linha de têmpera. A gente pode ensaiar isso com ela fria. Ó, eu vou fazer assim, vou botar uma porquinha aqui embaixo, um pedacinho de madeira, para ela mergulhar só o fio da faca na salmoura. Depois que treinou bem, vai lá, aquece ela e faz o endurecimento. E depois a gente faz o revenimento, apesar de não precisar, porque é um aço de baixo carbono, mas a gente sempre faz já para fazer todas as etapas da têmpera. Faz a sequência de lixas de acabamento, que achar melhor, e a faca está pronta. Agora nós vamos fazer uma faca de uma ferradura. A ferradura, para quem não sabe, ela tem vários tamanhos. Aqui a gente escolheu uma ferradura bem grande. A gente vai cortar a metade e vai forjar a faca. Aqui ela já está aquecida, vamos desentortar. Bem aquecido para não rachar. Claro que é um aço de qualidade muito pobre, mas dá uma faca boa para comer um churrasco e uma faca inusitada. Comercialmente é uma faca muito boa de vender, porque ela custa só o trabalho praticamente e a matéria-prima é muito barata, né? A ferradura até na rua a gente acha. Aí endireitando a ferradura, é um aço muito fácil de trabalhar, é quase um ferro, né? É um aço de baixo carbono. Então, claro, ela vai cortar muito bem, mas vai perder o fio muito rapidamente também.
A gente não está iludido que ela vai ser uma super faca. Aí forjando a ponta. Esse afinamento para a ponta a gente chama de distal temper. Ela vai afinando para a ponta e às vezes pode afinar para o cabo também. Vai forjando bastante para que ela fique mais fina perto da ponta da faca. Sempre malhando o ferro bem quente. Aí a gente vai forjando a ponta dela, vai endireitando, deixa no cantinho da bigorna ali se quiser. Aqui ó, essa parte aí a gente vai fazer o cabo. Mede mais ou menos quanto que você quer na mão e aí divide a lâmina do cabo. Deixa bem marcado. Agora a gente endireita, não bate mais na lâmina, bate só na parte do cabo. E aí o cabo já ficou pronto. Pode usar assim ou pode botar 2 talas de madeira. Mas é uma faca bem característica de se usar assim mesmo. Aí a gente está puxando o fio da faca. Deixa bem no canto da bigorna e vai puxando o fio da faca. Afinando naquela região ali. Vai fazer igualmente dos 2 lados. E tem que ser no canto da bigorna, senão cada marretada faz um furo na bigorna. Agora a gente endireita, sempre depois de cada movimento desses, a gente deixa a faca bem retinha para não acrescentar problemas para frente. Retifica bem certinho. Quanto mais se fizer na marreta, menos se precisa lixar. Vamos aquecer. Esse é um aço muito fácil de trabalhar porque ele não é macio, né? Aí vamos ajeitar o fio. Deixar a silhueta dela bem certinha. Nem precisaria fazer todos os passos da têmpera, porque é um ferro praticamente, o carbono é muito baixo, mas a gente vai fazer que é para evitar qualquer problema. E aí os processos são os mesmos. Alívio de tensões, aquece a temperatura não magnética 3 vezes e deixa esfriar. Depois aquece e deixa esfriar lentamente dentro do forno da vermiculita ou da manta que reveste o forno. Depois faz a têmpera e depois faz o revenimento. Esse é o processo que a gente faz em todas as facas. Aqui é uma têmpera diferente, como a gente está usando um ferro que praticamente o carbono é muito baixo, vamos usar uma solução de água com sal, salmoura, e na literatura internacional se conhece como brine, B-R-I-N-E. Aqui a gente só está dando uma ajeitada na forminha, que é para fazer a têmpera seletiva. A gente vai mergulhar somente o fio da faca na salmoura ou no brine. Já faz uma testa antes para ver onde é que vai mergulhar, o quanto que quer mergulhar. Pode botar um stopzinho no fundo da gamelinha. E aquece ali, ó, medindo com ímã até a temperatura não magnética
Isso a gente faz em todas as facas. Não quer dizer que vai aparecer em todas nos vídeos, mas a gente faz em todas as facas. Então a gente testa, vai testando o fio da faca até a temperatura não magnética, cuidando para não queimar demais a ponta da faca, senão ela fica frágil. Isso é muito importante. E depois mergulha só o fio. Então, quando começa esse aquecimento, a gente tem que cuidar para não queimar a ponta da faca. Por isso que às vezes a forja tem duas aberturas, né? Passa a ponta para o lado de lá e não deixa queimar. Vai aquecendo só a parte perto do cabo. E depois puxa a ponta, aquece ela por igual. É importantíssimo isso, senão a ponta da faca fica frágil. E ali aparece lindamente uma linha de têmpera. Primeiro nós salientamos que poderia ser com materiais bem simples, como uma lima e lixas, depois com a esmerilhadeira, e agora que nós temos a roda expansiva e a roda PG. É um tipo de usinagem que pode se fazer. Obviamente sempre seguindo a silhueta. A primeira coisa que a gente faz é fazer a silhueta da faca e depois fazer a parte do meio da lâmina. Então a gente define o lombo, define o cabo ou a espiga, define a parte do fio, define o dorso da faca, e aí falta só fazer o lixamento da lâmina propriamente dita, da lateral da lâmina. E a sequência de lixas é aquela que a gente sempre preconiza: 36, depois 50, 80, 100, 120, 150, 220, 320, 400 e 600. Depois passamos as rodas de pano. E na lixa PG a gente pode usar já uma lixa 50 e depois uma lixa 150, se for o caso. E aí já fica com um brilho bastante bonito. Claro que pode afinar até uma 220, 320 e assim vai seguindo. Quanto maior o número, mais fino é o grão e mais polimento a gente vai obter. Sempre cuidando para usar o material de proteção, avental, máscara, óculos principalmente, um boné é muito importante, porque essas faíscas aí, elas encontram o caminho para achar o olho, né? E o que também é respirado, né? Então tem que ficar sempre atento a esse tipo de coisa. E sempre não esquecendo de não exceder a capacidade da máquina, né? Então a gente não precisa apertar isso, não precisa... Sempre que vai se forçar uma situação, o acidente acontece muito facilmente. A gente vai resfriando, lembrando que isso aí é uma usinagem ao endurecimento da lâmina, né? A gente fez já a metade do tratamento térmico, que seria o alívio das tensões, e um recozimento para deixar ela mole para poder usinar mais fácil. E mesmo que a lâmina vai esquentando, ela vai perdendo a têmpera. Então, depois dessa usinagem grosseira, nós vamos deixar o fio robusto, um fio com 1 milímetro mais ou menos, para que não empene muito na hora ou que não empene nada na hora de endurecimento, e que se possa fazer todas essas sequências aí de passos, cada um com o melhor possível. O segredo é fazer cada passo da melhor maneira possível. Aí está usinando a lateral da lâmina e o fio já vai dando um caimento pro fio nesse sentido. E aí, olha, saindo muita faísca, é uma lixa de grão 36 ou 50. A gente pode fazer uma sequência de lixas então nesse rebolo expansivo, e aí a partir desse rebolo expansivo a gente vai para o outro lado, que é a roda PG.
para fazer um alisamento e um acabamento melhor. Sempre resfriando a lâmina para que ela não aqueça demais e que a gente possa poder manusear essa lâmina. E encontrando a máquina com cuidado, sempre colocando a máquina com cuidado. Nesses momentos de máquina de muita velocidade e máquinas fortes, é bom que a oficina não tenha muita gente circulando. A oficina tem que ser, o ambiente de trabalho tem que ser respeitado, porque uma distração, aí um susto, alguma coisa assim, pode ocasionar um acidente muito grave. A gente deve olhar sempre a lâmina contra a luz para enxergar os riscos que a gente pode usinar e não levar adiante. Depois da faca endurecida fica muito mais difícil de tirar. Então a gente viu agora uma faca muito bacana, uma faca que pode render altos frutos para sua cutelaria, para sua oficina. É uma faca que a gente parte de um material muito barato e faz uma faca muito legal, boa de usar no churrasco, boa de comer, boa de carregar na cintura, como uma faca verilheira, uma faca de emergência, descascar uma fruta. Ela tem um apelo vendável muito grande, porque ela vem de uma ferradura. E a gente tem esse carinho por esse símbolo, né, que seria a ferradura. Tá certo? A gente viu todas as etapas da têmpera, do forjamento e da têmpera, e aqui a gente viu especialmente um acabamento com ainda materiais muito simples, que seria a roda expansiva e uma roda PG, que é facilmente montada num esmeril, tá certo? Então pode adaptar uma roda PG ou uma roda PG também chamada de policontour, ou uma roda expansiva e usa uma sequência de lixas para dar o acabamento, a afiação e tal. Sempre lembrando que esse é um aço de baixo carbono que não vai ter uma retenção de fio maravilhosa, mas ela serve muito bem para cortar um bom churrasco.